Saudações a você, meu irmão e minha irmã, que acompanham o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje queremos meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Nesse Evangelho de hoje, nós temos 3 relatos de curas realizados por Jesus. Esses 3 relatos são estruturados dentro da perspectiva teológica da mensagem do Evangelho de Mateus. E para entendermos isso, queremos primeiro só lembrar o contexto de fundo desse Evangelho. A comunidade de Mateus, que está por trás desse Evangelho, é uma comunidade que está vivendo um momento de crise. Porque é uma comunidade provavelmente de origem judaico-cristã, pelas características do Evangelho. E é uma comunidade que está passando por um processo de ruptura, de separação da comunidade judaica tradicional. Porque a fé em Jesus como Messias está gerando então essa tensão e está provocando essa separação. E é uma separação dolorosa, porque a comunidade ela se identifica como pertencente ao povo de Israel, como compartilhadora da fé de Israel. E essa ruptura gera uma sensação de talvez estejam abandonando a fé de Israel. Então é uma crise de identidade, uma crise de pertença. Nesse contexto de fundo que esse evangelho, esses textos podem ser lidos. Então vamos lá para o Evangelho de hoje. Nesses 3 relatos, nós começamos com o primeiro relato, que é a cura do servo do oficial romano. O oficial romano procura Jesus e pede a ele que cure o seu servo. Veja, nessa primeira cena nós podemos destacar duas coisas que eu considero importantes para a nossa reflexão de hoje. A primeira, quem procura Jesus é um estrangeiro. O primeiro relato de milagre, de cura, é no contexto de uma pessoa estrangeira, ou seja, não pertencente ao povo de Israel, e que pede a Jesus a cura. O segundo elemento que nesse primeiro relato chama a atenção é que ao atender o pedido do oficial romano, Jesus elogia a fé dele, como uma fé que ele não viu semelhante em Israel. Uma fé que se destaca. Veja, o tema da fé e o tema da cura, tendo como centro a figura de um estrangeiro. Isso não é por acaso. Se você lembrar que lá no início do Evangelho de Mateus, quando ele apresenta o nascimento de Jesus, quem é que reconhece Jesus como Messias e vem adorá-lo? Não é o rei de Israel, não é o povo judeu, mas são estrangeiros. 3 estrangeiros que vêm do Oriente e vêm trazer presentes e adorar o menino. Do povo de Israel, representado pelo rei Herodes, o que o menino vai receber é rejeição, perseguição e ameaça de morte. Então veja que essa tensão já está no início do Evangelho. E aqui novamente aparece. Quem é o primeiro a manifestar uma fé significativa e que recebe de Jesus um elogio? Não é um judeu, não é alguém de Israel, mas é um estrangeiro. Porque o Evangelho está chamando a atenção para a centralidade da fé em Jesus, independente da pertença ou não ao povo de Israel. É um primeiro elemento que esses relatos trazem. Então não importa se você é ou não do povo de Israel, da raça do povo de Israel. O importante é a fé em Jesus. É isso que vai fazer com que você permaneça ligado à aliança, ligado à tradição de Israel, ao Deus de Israel, o qual enviou Jesus como Messias. Primeira coisa. No segundo relato, nós temos um texto mais enxuto, que é a cura da sogra de Pedro. Diferente do primeiro texto, não tem diálogo, apenas diz que Jesus chega na casa, entra, vê a sogra de Pedro enferma, a cura e ela se põe a servi-los. Ponto. Né? Brevemente é o relato. Porém, também tem elementos significativos. Quero destacar também 2. Primeiro, o lugar onde acontece esse segundo sinal, esse segundo milagre. Não é com um estrangeiro, mas agora com alguém do povo de Israel e na intimidade da casa. Então aqui é um convite à intimidade, porque a casa também é sinal da comunidade cristã. É uma imagem da comunidade cristã que se reúne nas casas.
Então aqui é o convite à confiança em Jesus, que ele está no meio da comunidade, na intimidade da comunidade. E a segunda coisa é que não é preciso dizer nada a Jesus. Ele vê o que acontece e toma a iniciativa. O que chama a atenção para a sua autoridade. E o efeito disso? Qual é o efeito disso? Se no primeiro sinal se destacou a fé, nesse segundo sinal se destaca o serviço. A sogra de Pedro, uma vez curada, se põe agora a serviço de todos. É o segundo elemento. O primeiro, a fé. O segundo, o serviço. No terceiro relato de milagre, não há uma pessoa específica, mas fala que ao entardecer, várias pessoas procuram Jesus em busca de cura, de socorro para as suas necessidades. E Jesus vai atendendo a todas. E vai destacar o texto que, pela autoridade da sua palavra, as pessoas são curadas e os demônios são expulsos. Então, nesse terceiro sinal, nesse terceiro texto, nós temos então mais duas coisas que podemos destacar. Que são, primeiro, não há mais uma pessoa, mas agora são a multidão, são várias pessoas. E você tem curas e exorcismos acontecendo. E o segundo elemento é o destaque para a autoridade de Jesus por meio da sua palavra, que de certo modo retoma o primeiro texto, no qual o oficial romano vai dizer que Jesus não precisa ir à casa dele, basta dizer uma palavra e o servo dele será curado. Ou seja, a confiança do oficial romano na palavra de Jesus e na autoridade dela para realizar a cura. E no final se encerra também destacando a autoridade da palavra de Jesus. Não mais com o oficial romano estrangeiro, mas agora com várias pessoas. Dando a ideia da universalidade da mensagem de Jesus, da universalidade da comunidade, que é chamada a acolher a todos, a atender a todos, né? E que o serviço também é dirigido a todos. Aquilo que o segundo sinal chama a atenção do serviço. Então percebam que são três textos que estão nessa linha muito significativa. E há um versículo final que, de certo modo, amarra os três textos, onde o evangelista vai dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava no profeta Isaías. E ele vai dizer, então, que Jesus é aquele que assume nossas dores e enfermidades. E esse assumir não é simplesmente como uma situação de substituição. Eu estou sofrendo, ele vem, toma o meu lugar e fica sofrendo no meu lugar. Não é isso. Mas quer dizer que Jesus ele é solidário, ele assume no sentido que se identifica, que carrega conosco, que vem nos socorrer, que nos dá apoio, que nos dá condições de caminhar e enfrentar esses momentos difíceis. Ele é aquele que vem para nos libertar, nos curar, transformar as realidades da nossa vida. Então, o evangelista fecha dando o sentido desses três textos, dizendo que nesses três sinais, nesses três relatos de cura, de milagres de Jesus, nós temos a manifestação da solidariedade de Deus para conosco através de Jesus, assumindo as nossas dores, estando conosco, nos ajudando, nos libertando. Por isso, o Evangelho de hoje é um convite para nós também, a entendermos primeiro que a mensagem do Evangelho não discrimina ninguém, ela é dirigida a todos, e todos podem se aproximar livremente do Evangelho. Desde o estrangeiro, que é de fora da casa, até aquele da intimidade da casa. Todos podem se aproximar. Segundo, somos convidados a crer em Jesus e, de modo particular, crer na sua palavra. Porque é uma palavra que tem autoridade, porque ela é carregada da mensagem salvífica de Deus. Nos anuncia um caminho de vida, um caminho de libertação, um caminho de transformação. Um caminho aonde somos chamados a construir um mundo de acolhimento, de fraternidade, de solidariedade, de amor e de serviço. E assim como Jesus assume as nossas enfermidades e dores, somos chamados como Ele, se somos seus discípulos e discípulas, somos chamados como Ele também a ser solidários e a assumir as dores dos homens e mulheres deste tempo, procurando transformar a realidade de morte em uma realidade de vida nova à luz do Evangelho. Irmãos e irmãs, que essa mensagem anime nosso coração e ajude a nossa vivência, a nossa caminhada de fé.